Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder estar aí em sua casa. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares. Convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estaremos estudando uma lição maravilhosa, você não pode perder. E se a lição será uma bênção, se estaremos aprendendo a palavra do Senhor, compartilhe esta bênção com outras pessoas. Convide-os a estar juntinhos conosco nesta manhã, no nosso culto da Escola Bíblica Dominical. Queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos idosos, nossos irmãos do PROAT. Neste momento, Deus abençoe os irmãos, abra aí os braços, receba aí, forte abraço bem gostoso do nosso pastor presidente e da nossa irmã Judite. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. E vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola dominical, que com certeza Deus haverá de falar aos nossos corações. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Se você puder, neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui nesta manhã para aprendermos a Tua palavra, ó Deus. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um. Abençoe, ó Pai, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando o Teu filho, dando graça, dando força, dando saúde, Senhor. Ao evangelista Sonivaldo, superintendente, ó Deus, a todos aqueles que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, ó Pai, que a Tua mão continue estendida, Senhor, abençoando a cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor com os cânticos congregacionais. Você que está em casa, vamos agora louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho uma harpa, como é que eu posso louvar? Não tem problema, estaremos colocando o hino aí em sua tela para que você possa nos acompanhar neste momento e como um grande e lindo coral, possamos iniciar o domingo. Olha que coisa linda, domingo pela manhã, louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos nesse momento convidar o presbítero, irmão Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar com os irmãos os cânticos congregacionais. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, que alegria, que vitória. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, no seu lar, para aprender a palavra do Senhor e louvar o seu nome. Então, conforme nos foi autorizado, vamos louvar ao Senhor com muita alegria, hinos maravilhosos da nossa harpa cristã, hino de número 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Glória a Deus. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz.
ao pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia, glória a Deus. Com o Senhor temos a certeza da vitória. Glória ao nome de Jesus para sempre. Hino de número 422, meus amados. No céu não entra pecado. Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, em meu eternal vestuário. No céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, cante isto, Jesus me dará um lugar
com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 2, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. O texto áureo de nossa lição está em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática nos diz que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O segundo tópico, as teologias modernas. E o terceiro, a normalização do pecado. A leitura bíblica em classe desta semana está baseada em Romanos, no capítulo 3, versículos 9 ao 20. Vamos, nesse momento, fazer esta leitura. Se você não tiver uma Bíblia aí próxima de você, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela e você poderá nos acompanhar nesta manhã. Romanos 3 e 9 diz: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedir para que o Senhor neste dia esteja nos ensinando por meio da sua palavra as verdades que Ele quer nos ensinar neste dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela leitura da tua palavra, Senhor, pelo privilégio que temos de termos acesso à tua palavra em nossa língua e termos, Senhor, este privilégio de poder ler, compreender e entender a tua revelação. Queremos pedir neste momento que o teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha, Senhor, nos dar, Senhor, discernimento, Senhor, para que possamos compreender com profundidade as verdades que tu queres nos ensinar nesta manhã. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos
a adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vamos, nesse instante, convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para participar desse culto. Esse culto que é uma bênção, que acontece aqui, mas também acontece aí na sua casa. E todos juntos, nós estamos aqui na casa de Deus juntos para adorar o nome do Senhor dos Exércitos, bendizê-lo, agradecer por tudo e, claro, é uma escola bíblica dominical. Estamos aqui para aprender a santa e rica palavra de Deus que será ministrada nesse domingo de manhã. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o culto, a escola bíblica dominical é um culto como nós já falamos aqui para você. E no culto nós já louvamos a Deus com hinos maravilhosos que faz com que a nossa adoração chegue diante do Pai Celestial. Daqui a pouquinho nós iremos ouvir a palavra de Deus. Deus irá nos alimentar através da sua palavra, Ele irá falar aos nossos corações. E também chegou num momento importante, é o momento da oferta. E deixa eu somente lhe lembrar, o ato de ofertar também é um ato de adoração a Deus. E como todo ato de adoração a Deus, deve ser voluntário, deve ser de coração. Então, oferta, o ato de ofertar em si, esse momento do ofertório, deve ser um momento voluntário, deve ser algo que parta do seu coração, em termos de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E claro, o ato de ofertar também a gente faz com que a gente pense na obra de Deus, para que a mensagem do Evangelho venha chegar a locais muito mais distantes, através dos diversos meios de comunicações que nós temos. E meu querido irmão em Cristo Jesus, eu quero ler um versículo com você, que mostra justamente essa alegria que Deus sente, esse prazer que Deus sente quando um dos seus servos, de maneira voluntária e por amor e por gratidão e pensando no reino, oferta ao Senhor. Um texto muito conhecido nosso, segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo número 7, que traz uma verdade fundamental, e eu quero ler com você nesse domingo. Abra sua Bíblia, segundo livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você observou bem o que o texto bíblico diz? Não por necessidade, não por tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que oferta com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que quer nesse momento fazer seu ato de adoração a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está trabalhando no momento, nesse dia de domingo, muitos de nossos irmãos trabalham, e até aqueles que, por alguma dificuldade, muitas vezes impossibilidade devido à idade, à saúde, não pode estar num templo, mas quer fazer isso. Então, a Assembleia de Deus, ela vem se apropriando de alguns recursos tecnológicos e vai aparecer na sua tela. O primeiro é justamente o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, seja no celular, no tablet ou no computador, você vai ver algumas opções. Entre elas, procura aquele botãozinho que está na parte superior com o título Quero Contribuir. Quando você clica nele, dependendo da natureza da sua oferta, você pode ofertar, você pode trazer uma oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação, você pode contribuir com o sistema social também da igreja, você pode até dar seu dízimo, até pagar um voto. Você pode fazer justamente isso nessa manhã de domingo. Agora, depois de clicar nesses botãozinhos, você vai ser redirecionado a essa página que está aparecendo aí para você. Você tem um PayPal e você tem um PagSeguro.
principalmente para quem está fora do país, que quer fazer, muitos irmãos muitas vezes desejam, estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, querem fazer, usa o PayPal, usa o PagSeguro, mas para quem está aqui no Brasil, você está vendo agora aí a imagem do QR Code e você vê as contas bancárias, Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil, e logo abaixo está o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo é o CNPJ, 10.632.404.000 ao contrário, dígito 51, que por sinal o CNPJ também é a chave do Pix, um recurso muito prático que veio, que dá para fazer através do celular. 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51, tudo no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nesse domingo de manhã, quero convidá-lo. Vamos adorar a Deus, vamos orar ao Senhor. Quero orar com você. Mas orar, fazer uma oração, sim, mas uma oração de agradecimento. Fazer uma oração diante do Pai Celestial, agradecer pelas bênçãos recebidas, pela vida, pela alegria de estarmos na casa de Deus, agradecer a Deus. Meu querido irmão, você está vivo, agradeça a Deus. Problema todo mundo tem, mas problema vem e passa. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele, vamos agradecer pelo bem, pela vida que Deus tem nos concedido. E nessa oração, vamos incluir aquele que está desempregado. Tem aquela mãe que nesse momento está orando pelo filho, é aquele chefe de família que está pedindo uma porta de emprego. Deus é o Deus que faz milagre. E Ele pode abrir ainda hoje, no dia de domingo, uma porta para você, se for assim a vontade do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, chegue agradecendo, chegue orando, chegue com fé, chegue cheio de graça. Vamos agradecer, vamos começar o dia bem, adorando ao nome do Senhor e aprendendo, acima de tudo, a sua palavra na Escola Bíblica Dominical. Oremos a Deus nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar pela oportunidade de mais um domingo estarmos na Tua casa, para glorificar Teu santo nome, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Deus, recebe a nossa adoração, que nesse momento se faz através dos dízimos, das ofertas, dos votos, dessa atitude voluntária de coração que os teus servos nesse momento estão fazendo. Abençoa cada um, não deixa faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos, não. E Pai, esse pai que está desempregado, essa mãe que está desempregada, esse filho, esse chefe de casa, essa pessoa que está te pedindo uma porta de emprego, nesse domingo de manhã, pela Tua infinita misericórdia, escuta a oração do Teu povo, usa de compaixão, usa de misericórdia, que a Tua mão santa, poderosa, se mova, meu Deus, em relação ao Teu povo. Abre portas aonde não tem porta para que o Teu filho venha agradecer e sustentar a sua casa. Recebe a nossa gratidão, assim nós Te pedimos, Te clamamos, crendo que Tu tudo podes fazer. Pai eterno, é no nome santo, justo e poderoso de Jesus que nós Te pedimos isso. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos num culto, lembre disso, adorando ao Senhor. E nesse momento, o pastor Nadijato Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar e adorar o Senhor. E você vai adorando e louvando a Deus conosco nesse domingo de manhã. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 568, manso e suave. Este é o convite de Jesus. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por mim. Eis que Ele as portas espera velando, vela por ti, por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso
manso e suave é Jesus convidando. Chama, vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave é Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Amém. Queridos irmãos, esta semana, como já anunciamos, estamos estudando a lição de número 2, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Este trimestre, que temos como tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Semana passada nós estivemos estudando a lição de número 1, que teve como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. E naquela lição nós pudemos aprender, ou tivemos uma lição introdutória sobre todo o tema que será abordado durante este trimestre. E naquela lição nós pudemos compreender que este espírito da Babilônia, ele está presente na história da humanidade desde a rebelião, desde a queda do homem, e em especial lá em Caim. Caim, vamos dizer assim, é o germe desse espírito de rebelião, desse espírito de independência, este espírito que vai na contramão de tudo que diz respeito a Deus e a sua palavra. Só lembrando aos irmãos que lá em Caim, no capítulo 4 do livro do Gênesis, Caim propõe no seu coração de fugir da presença de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero viver uma vida completamente independente de ti, eu não quero saber de ti, quero viver minha vida independente. E essa independência pode ser refletida até lá na frente, como nós estudamos na lição passada, na Torre de Babel, onde eles propuseram no coração
construir uma torre que tocasse no céu e que não permitisse que eles pudessem se espalhar sobre a terra. E esta frase, pudessem se espalhar sobre a terra, deixa claro que a intenção daquela torre, daquela civilização, era ir na contramão daquilo que Deus havia estabelecido. E nós estudamos semana passada que, a partir disso, Deus desce, confunde as línguas, e aí o povo começa a se dispersar, como Deus havia dito, que o homem deveria crescer, se multiplicar e encher a terra. E mesmo contra a vontade do homem, Deus levou o seu propósito, Deus levou a efeito ao cumprimento do seu propósito que ele havia estabelecido. E ali, ao confundir as línguas, cada povo começou a tomar o seu rumo, e o apóstolo Paulo, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele vai, em seu discurso ali em Atenas, vai dizer que Deus que que espalhou e colocou cada povo no seu devido lugar, ou cada civilização no seu devido lugar. Então, semana passada nós aprendemos que este espírito de Babilônia, ou que teve como origem aí Babel, que na estátua do sonho de Daniel, os irmãos lembram lá capítulo 2 do livro de Daniel, a grande estátua do sonho de Nabucodonosor, a cabeça era representada pela Babilônia, e não é por um acaso que a Babilônia está representando aí a cabeça. Quando nós olhamos para a história bíblica, e aqui como nós citamos lá o caso de Gênesis capítulo 10 e Gênesis capítulo 11, a civilização de Babel, a civilização lá de Nimrod, eles propuseram no coração ser um sistema anti-Deus, ser um sistema que vai na contramão de tudo aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E no sonho de Nabucodonosor, isso é bem definido pela revelação e por Deus, e que a Babilônia seria a cabeça, ou sede de todo o pensamento, de toda a ideologia, de toda a filosofia que iria forrar esse sistema anti-Deus. E é sobre esse espírito da Babilônia, ou em outras palavras, esse sistema anticristão, esse sistema anti-Deus, esse sistema que é fruto da rebelião do homem contra o governo de Deus e a sua palavra, que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre. Então, semana passada nós aprendemos sobre o espírito da Babilônia, que ele opera entre nós, mas o homem do pecado ainda não se manifestou, que é o anticristo, porque só haverá de se manifestar após o arrebatamento da igreja. E esse mesmo espírito que vive entre nós é o espírito que procura relativizar os valores, relativizar a palavra de Deus, descredibilizar as Escrituras, defender de que não existe Deus, ou se Deus existe, vamos relativizar a sua figura. Cada Deus pode ser visto de maneira diferente. Esse Deus ele pode se configurar à luz da vontade humana, da cobiça humana. Mas, queridos irmãos, esta lição hoje vai falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, e há uma razão pelo qual esta é a lição que sucede à lição introdutória. Porque o discurso, os ataques desse espírito da Babilônia em nossa sociedade procura, em primeira mão, atacar a doutrina bíblica do pecado, ou atingir os valores morais absolutos, atingir diretamente a palavra de Deus. Mas hoje nós estaremos aprendendo nesta lição de que o pecado é uma realidade universal. Todos os homens estão debaixo do pecado. Mas vamos para a nossa lição, a parte de introdução. Veja o que é que o autor nos diz na introdução. Ele diz: a queda no Éden transmitiu à humanidade
a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível para desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Observe, vamos aqui inicialmente trazer aqui duas verdades que este primeiro parágrafo nos traz na introdução. Primeira verdade é que ele fala sobre a queda do homem. Ele diz que a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Primeiro, que a queda do homem, descrita lá em Gênesis 3, é um fato histórico que existiu no tempo e no espaço. Aí você pergunta, e por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o espírito da Babilônia, ou esse sistema anticristão, que vive no mundo e que vai na contramão da palavra de Deus, ele procura relativizar o texto de Gênesis 1 a 3. Ele procura descrever que o texto de Gênesis 1 a 3 é mitológico. O texto de Gênesis 1 a 3 deve ser entendido de maneira alegórica. E qual é a implicação de entender Gênesis 1 a 3 como mitológico, como a alegoria para a doutrina do pecado? Simplesmente, quando eu digo que Gênesis de 1 a 3 é um texto alegórico, que eu digo que Gênesis 1 a 3 é mitologia, automaticamente eu estou implodindo todas as doutrinas da Bíblia. Até porque em Gênesis nós temos a doutrina do pecado, em Gênesis nós temos o germe da doutrina da salvação, na promessa de Gênesis 3:15 de Deus enviar um redentor para a humanidade. Em Gênesis nós temos a doutrina de Deus na descrição da criação. Em Gênesis nós temos os germes da doutrina dos anjos, Deus fazendo também, Deus criando os anjos no livro de Gênesis. Nós temos também no Gênesis a doutrina da provisão de Deus. Ou seja, o livro do Gênesis é o livro dos começos, é o livro que fala sobre a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do homem. Então, relativizar o texto de Gênesis 1 a 3 é implodir todas estas doutrinas. Mas vale destacar de que o apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, ele não relativiza, ao contrário, ele entende Gênesis 3 como sendo um fato histórico e que aconteceu no tempo e no espaço, quando ele vai dizer que Gênesis 5:12, Romanos 5:12, quando ele vai nos dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, Paulo está interpretando o texto de Gênesis como literal, e é nesta linha que nós devemos interpretar. Mas por que o espírito da Babilônia, ou o espírito que vai operar no anticristo, procura utilizar desse argumento? É justamente para desconstruir a Bíblia, desconstruir a palavra, desconstruir a Deus. Mas nós louvamos a Deus, queridos irmãos, porque nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra inerrante, infalível palavra de Deus. Nós cremos que o nosso Deus inspirou os seus santos apóstolos e profetas. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais à frente na próxima lição. Estaremos falando sobre a autoridade da Bíblia, mas em linhas gerais, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos piamente na sua revelação, e esse espírito da Babilônia vai procurar desconstruir, mas nós cremos piamente que a palavra do Senhor é viva e eficaz, como diz o escritor aos Hebreus, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir todo o pensamento do coração. Então, queridos irmãos, primeiro entendermos, a primeira verdade, entendermos que o texto é literal e que todos nós estamos debaixo do pecado. E ao estarmos debaixo do pecado,
por condição própria, nós não temos habilidade alguma para retornar a Deus se Deus não tomar a iniciativa. Ou seja, foi de Deus a iniciativa de morrer por nós. Foi de Cristo a iniciativa de encarnar-se e morrer pelos nossos pecados, porque de outra forma nós não poderíamos ser salvos. E é isso que o autor diz aqui no tópico 1 da nossa introdução. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Aí ele continua: não obstante, por influências de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Ou seja, a nossa Bíblia, a nossa doutrina, ela é ortodoxa, ou seja, ortodoxa significa coisa correta, ou seja, o que nós defendemos, o que nós professamos está de acordo com a palavra de Deus. E nesta lição nós vamos aprender as diversas teorias que se instauraram na nossa sociedade para tentar descredibilizar a Escritura. Mas vamos para o primeiro tópico de nossa lição. Diz o seguinte: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. A definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico atá, cuja raiz significa errar o alvo, Gênesis 4 e 7. E o seu correspondente grego, hamartia, que possui conotação de erro moral, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Assim, a Bíblia define pecado como uma transgressão da lei de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 4. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se da rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. 1 Samuel 15, 22 e 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo, 1 João 1, 6 e 7, e por se omitir em fazer o bem, Tiago 4 e 17. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, João 3, 3 a 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, observe, nós temos aqui a definição de pecado. Por exemplo, no Novo Testamento existem mais de 16 termos para aplicar a palavra pecado, mas um termo geral que o autor se debruçou sobre ele, que preferiu citá-lo, é um termo que define muito bem, que é a ideia de errar o alvo, e não só de errar o alvo, mas ele mostra também que é de acertar o alvo errado. Então, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra pecado sempre vai apontar para a condição humana. O homem pecou e em Adão, o pecado de Adão reverberou em toda a raça humana. Mas você pode até dizer assim: mas pastor, o que é que eu tenho a ver com Adão? Não conheci Adão, não dei a Adão a procuração para ele me representar. E o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Sim, você tem a ver com o pecado de Adão porque você é descendente de Adão. Adão foi a matriz, vamos assim dizer, a matriz genética de Deus. Matriz genética de Deus para a raça humana. Deus o elegeu como cabeça da raça humana. E em decorrência disso, quando ele peca, toda a raça humana em Adão peca com ele. Agora, claro, nós estaremos aprendendo hoje de que as pessoas serão julgadas diante de Deus não pelo pecado de Adão, mas pelos seus próprios pecados, pelos pecados cometidos, seja por pensamento, por palavras ou por obras. Mas vamos agora para o segundo tópico de nossa lição,
para ter esta visão mais clara sobre a doutrina do pecado. Porque é importante que tenhamos uma visão clara sobre a doutrina do pecado, para que possamos confrontar de maneira adequada, de maneira mais cirúrgica, as doutrinas que se levantam contra a doutrina do pecado. Então, eu tenho que ter em mente claramente como esta doutrina ela se esboça, ela se demonstra nas Escrituras. Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho de Bíblia agora, que nós apenas citamos, mas agora é importante ler alguns textos para que os irmãos tenham clareza naquilo que nós estamos colocando. Subtópico 2 fala sobre a universalidade do pecado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pecado ele é universal, atingiu todos os homens, não só os homens, mas a própria criação. Então vamos lá, subtópico 2, no primeiro tópico, que tem como título a universalidade do pecado. O texto diz o seguinte: o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito. Veja o que é que diz Eclesiastes, capítulo 7. Veja o que o livro de Eclesiastes, capítulo 7, ele vai nos dizer. Capítulo 7, versículo 9 de Eclesiastes nos diz. Eclesiastes, capítulo 7, digo, versículo 29. Ele diz assim: o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Então, em primeiro lugar, Deus criou o homem reto, criou o homem santo. Segundo, ele foi dotado de livre-arbítrio. Abra a sua Bíblia aí, se você puder abrir sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, Deus fez o homem perfeito, mas Deus deu ao homem o livre arbítrio. Aí o texto continua: porém o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Aí vai Gênesis 3, versículos 9 ao 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, então não adianta, todo ser humano está debaixo do pecado. Vamos ler em Romanos, texto que eu citei, Romanos capítulo 5, versículo 12, veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, observe, o pecado entrou no mundo não por meio de Satanás, Satanás pecou, vamos assim dizer, assim colocar que a origem do pecado foi Satanás, o pecado teve origem em Satanás, mas o pecado só adentra a criação a partir da decisão de Adão. E o texto diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E aí vale destacar o seguinte, que a morte é a maior prova de que todos os homens são pecadores. O homem pode até dizer que não é pecador, mas a morte é a maior prova de que ele é pecador, porque a morte ela teve a sua existência como consequência do próprio pecado. E o texto continua, assim a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51, verso 5. Veja o que é que o salmista diz, Salmo 51 e 5. Ele diz o seguinte, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todo ser humano já nasce pecador. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Esta frase é importante que você até anote aí na sua revista, no seu caderninho de anotações, né? Nós não somos pecadores porque pecamos,
mas pecamos porque somos pecadores. O pecado é a origem, é a fonte de todas as decisões, de toda a nossa atitude, seja pensamento, palavras ou obras. Então nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque já nascemos pecadores, e o salmista Davi deixou isso claramente aqui no Salmo de número 51, verso 5. Continuando, portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um sinal inerente da natureza humana, Romanos 7, 14 ao 24. Ou seja, porque tem pessoas que dizem, não, a única coisa que a gente pode ver em Adão é o mal moral que ele deixou, é o mau exemplo, mas o que ele fez não tem nada a ver conosco. Veja que Romanos 5:12 deixa claro. Você está debaixo, você é descendente de Adão, você está debaixo do pecado. O apóstolo Paulo deixou claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até o próprio texto, o texto base da nossa lição, né, que é Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 20, veja que ele nos diz no versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, ou seja, todos nós estamos debaixo do pecado. E o versículo 10 em diante vai descrever a condição humana a partir da queda. E qual é a condição humana a partir da queda? Todos nós estamos distantes de Deus, não tem como. A nossa natureza nos afasta, os nossos pecados fazem barreira entre nós e Deus. Então, em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Vamos lá para Romanos, hoje é o dia de nós lermos Bíblia. Vamos lá, vamos ler uns textos bíblicos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas por que estamos fazendo isso? Para fundamentar, porque a doutrina que relativiza o pecado, ela não cita texto bíblico, porque não tem como citar. Porque a visão bíblica do pecado é a visão de que o homem está debaixo do pecado e é nessa condição ele está irremediavelmente perdido. Veja Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos para Romanos 6 e 23, veja o que aí o apóstolo Paulo vai nos dizer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, os textos que nós já citamos aqui são suficientes para mostrar que todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós nascemos pecadores, todos nós, por natureza, éramos filhos da ira. O apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios, no capítulo 2, depois você pode dar uma lida lá no capítulo 2 de Efésios. Paulo diz que por natureza éramos filhos da ira, por natureza éramos filhos da desobediência, todos estão encerrados debaixo do pecado. E aí vamos para o subtópico 3, que ele fala de corrupção total. E o que é isso, pastor? Corrupção total? Ele diz o seguinte, que é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. E pode ser bem descrito aí em Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 18. E ele continua dizendo o seguinte, nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Vamos lá para Romanos ainda, Romanos capítulo 5, versículo 19. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 5 e 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, naturalmente, nós pecaremos, porque isso faz parte da nossa natureza.
natureza que nós herdamos de Adão, mas não seremos responsáveis pelo pecado de Adão, embora que as consequências do pecado de Adão venham sobre a nossa vida, mas nós responderemos pelos nossos próprios pecados, porque o pecado, ele, como o autor diz aqui, ele atingiu a parte mental, moral e espiritual da natureza humana. E ele diz assim: por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede um homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Vamos lá para Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Porque ele diz o seguinte: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vale destacar que, embora cristãos, embora nascidos de novo, mas nós convivemos ainda com a nossa antiga natureza. Sim, convivemos sim, porque o processo da regeneração, o fato do Espírito Santo nos compartilhar a vida, como diz Efésios 2, ele vos ressuscitou estando vós mortos em vossos delitos e pecados, não está naquele momento em nenhum instante descrevendo de que a nossa antiga natureza ela foi eliminada por completo. Até porque o apóstolo Paulo deixa claro que agora, como cristãos, muito mais nós temos consciência de que essa natureza ela vive e ela existe. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que há uma batalha travada dentro de nós. A batalha entre o espírito, a nova natureza e a antiga natureza. E sobre esta batalha o apóstolo Paulo vai descrever até no capítulo 7 de Romanos, que nós aqui já citamos. Paulo vai dizer assim: olha, as coisas que quero fazer não faço, que faço aqui não quero, por causa da lei. Observe o termo que ele usa: lei do pecado. Não é apenas a influência do pecado, é uma lei do pecado. E esta lei está onde, Paulo? Ele diz: a lei do pecado que há dentro de mim. Paulo deixa claro de que, embora tenhamos tentações externas, mas Paulo deixa claro de que a nossa maior luta é interna. É por isso que Tiago nos diz que ninguém diga que de Deus é tentado, porque cada um é tentado quando é atraído e envolvido com suas próprias concupiscências. Ou seja, suas próprias concupiscências, em outras palavras, você é atraído, você é tentado por sua própria natureza. É claro que no processo de tentação nós somos tentados pelo mundo, mas João diz: olha, a vossa fé vence o mundo. Nós somos tentados por Satanás, mas Tiago diz: ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas são tentações externas. Mas aqui Paulo está descrevendo em Romanos 7, aqui Paulo está descrevendo em Gálatas 5 e 17. São tentações que ocorrem decorrente da nossa natureza e que têm origem em nossa própria natureza. Mesmo sendo nascidos de novo, mas a antiga natureza continua ali. É por isso que Paulo vai dar um conselho aos Gálatas e diz o seguinte, que não é só aos Gálatas, mas a toda a igreja em todos os tempos e todas as épocas. Ele vai dizer assim, ó: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se eu não ando em espírito, naturalmente, porque a minha natureza é de pecado, naturalmente eu vou andar segundo os meus desejos, segundo as minhas vontades. Mas voltando aqui para o texto nos diz o seguinte, continuando aí o subtópico 3, ele diz: ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João 16 e 8, que vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui é importante fazer uma pontuação. O homem natural nunca desenvolverá consciência de que é pecador. Ao contrário,
Quando ele é confrontado com o seu pecado, ele toma a decisão que Adão e Eva tomaram. Quando Deus confrontou o homem por sua situação, o que é que Adão fez? Olha, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, culpou Deus e a mulher que Deus havia dado. Quando Deus foi falar com Eva, Eva disse, olha, foi a serpente. Ou seja, o homem, na sua condição de pecado, ele estará sempre com a mente obstruída. Obstruída, ele nunca se arrependerá por sua condição natural. E aí vem o Espírito Santo, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Observe, ele convence do pecado. Ou seja, o convencimento do homem de que ele é pecador é um ato sobrenatural do Espírito Santo no coração e na consciência do homem. Agora, o Espírito Santo convence. Agora, a decisão de aceitar ou não, de se arrepender ou não, não é do Espírito Santo nem de Deus na vida daquele indivíduo. É dele tomar a sua decisão. Porque os irmãos lembram que nós citamos aqui um texto de Gênesis mostrando que o homem foi criado com livre-arbítrio, ou seja, ele foi criado com livre-arbítrio, mesmo após a queda, ele continua tendo livre-arbítrio, entretanto, o pecado afetou todas as áreas da sua vida e o pecado influencia nas suas decisões. É por isso que o autor da lição nos coloca de que é preciso que o Espírito Santo faça essa intervenção, restaurando nesse aspecto o livre-arbítrio do homem para que o homem possa decidir positivamente ou não ao convite do Espírito Santo. E aí, continuando, diz, sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. E aí nós vamos para Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, veja o que Tito nos diz. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Se somos salvos, não somos salvos porque fomos considerados por Deus os bonzinhos da nossa sociedade. Nós não fomos salvos porque Deus viu em nós alguma coisa de boa ali, ele tem aquela virtudezinha e por isso eu vou lhe salvar. A descrição de Paulo para nós é a pior possível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque ao Senhor. E Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer o seguinte, olha, não foi por obras de justiça que houvéssemos feito que ele nos escolheu, não. Porque se dependesse das nossas obras, todos nós estávamos condenados diante de Deus, ou estamos condenados diante de Deus. Se formos pedir a Deus o que de fato merecíamos, com toda certeza toda a raça humana seria lançada no inferno. Mas o texto diz, por sua misericórdia é que fomos salvos. Nesta manhã, querido irmão, querida irmã, glorifique ao Senhor, porque quem era você, quem éramos nós, antes de termos esse encontro maravilhoso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele disse aos discípulos, não foste vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vocês para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Que coisa maravilhosa sabermos que mesmo indignos, mesmo imperfeitos, mesmo cheios de defeitos, mas Ele nos amou, nos escolheu por sua infinita misericórdia. E é por isso que João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico, rapidamente, e agora tendo esboçado a doutrina do pecado, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, a lei de Deus não foi dada para salvar ninguém. Romanos 3:20, que é o nosso textuário, diz,
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Isso quer dizer que a lei foi dada ao homem não para salvá-lo, porque não teria condições o homem ser salvo em decorrência em obediência à lei. Mas por quê, pastor? Observe o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:3. Veja o que Paulo nos diz. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Ou seja, a lei não tinha poder de nos transformar. Por que não tinha poder de transformar? Simplesmente pelo que Paulo falou em Romanos 7, simplesmente pelo que Paulo falou em Gálatas 5:17, por causa da lei do pecado que há dentro de nós. A lei do Senhor, Paulo diz aqui em Romanos 3:20, que é o texto áureo da nossa lição, que a lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, a lei foi dada para mostrar o que é pecado. A lei foi dada também para mostrar o caráter de Deus. 1 Pedro 1:15 e 16 vai dizer Deus dizendo, olha, sede santo porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. A lei foi dada para revelar o caráter de Deus. A lei foi dada para mostrar o que é pecado, mas também uma das finalidades da lei, além destas duas, observe, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Veja o que o texto nos diz, Gálatas capítulo 3, versículo 19, nos diz o seguinte: logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Ou seja, a lei foi dada para mostrar o que é pecado. Mas veja o que Paulo fala ainda em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei não foi dada a ninguém para ninguém se salvar, ninguém poderia se submeter à lei para ser salvo, e poderia. Paulo diz até em Gálatas 3, você pode ler o capítulo 3 de Gálatas, é um capítulo excelente para descrever essa verdade. Paulo diz assim, você pode ser salvo se você cumprir a lei. Agora tem o seguinte, você tem que cumprir toda a lei. Aí Tiago vai dizer, se você cumpre toda a lei e tropeça num só ponto, você é culpado de toda a lei. Mas por que o homem não é capaz de cumprir a lei? Ele não é capaz de cumprir a lei porque a lei do pecado está dentro dele. Ele não está na condição de Adão antes do pecado. Ele já está na condição de Adão pós-pecado. Portanto, o pecado já reside nele. Então, por conta desta residência, ele não pode se submeter à lei. E nós, cristãos, não podemos vencê-lo senão com a ajuda do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Se você pode glorificar a Deus, dê uma glória a Deus aí neste momento, por ser a habitação do seu Santo Espírito e por este Espírito ser nos dado para nos ajudar no momento de nossas fraquezas. Então, queridos irmãos, rapidamente aqui que o nosso tempo já está indo embora, nós temos as teologias modernas, eu queria apenas citar estas teologias. Primeiro, a teologia do pecado social, que tem o autor aqui, subtópico 1 do tópico 2, ele nos diz o seguinte: essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível social e econômico e social. Em outras palavras, essa teoria, essa tese, ela vai dizer que não, o problema da injustiça, o problema da desigualdade é um problema de ordem social.
Então ele transfere o problema do pecado para uma ordem sociológica, ou seja, é social, é sociológica. Então a gente resolvendo o problema social, então a gente resolve esse problema de desigualdade. Só que nós sabemos de que o problema, as desigualdades, as injustiças sociais são resultantes, são sintomas do pecado. Porque Deus não fez ninguém pobre, Deus não promove injustiça, Deus não promove desigualdade. Tudo isso é resultado da ação do homem em face ao governo que Deus lhe deu, que Deus colocou em suas mãos. Então eles procuram tirar a ideia do pecado. Não há pecado, o problema é tratar estas questões sociais. E junto com essa teologia social, tem a teologia da libertação, que vai nesta mesma linha, focando acima de tudo essa ideia para o social. Observe que a teologia da libertação, aí no subtópico 2, já no próximo parágrafo ele diz assim: para eles o estudo teológico não deve estar centrado nas doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social de libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desses impulsos surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, da sexualidade, homossexualidade e da raça. E uma das vertentes dessa teologia é chamada teologia da missão integral, ou TMI. Ou seja, um grande impacto desta visão é colocar de lado, veja, a deturpação, por isso o tema da nossa lição, deturpação na doutrina bíblica do pecado. Ou seja, problema da injustiça não é pecado, problema da desigualdade não é pecado. Esses problemas são de ordem social, e o pior é que procuram uma fórmula anti-Deus e anticristão para tentar resolver um problema que é de ordem da natureza humana. Eu comparo essas teologias modernas à atitude de Adão no momento em que ele peca. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz, ele pega folhas para se cobrir. Mas a solução de Deus foi cobri-lo com pele de animais. O homem sempre procura buscar a solução ou dar a solução com relação à sua situação de pecado. Até negar o pecado, até tentar reescrever a Bíblia, até tentar queimar a Bíblia, destruir a Bíblia, vale tudo para que esta Bíblia não revele a sua situação de pecado, não revele a sua situação de erro. Mas, queridos irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. O homem aceitando ou não é a palavra de Deus, reconhecendo ou não é a palavra de Deus. Nós não encontramos erros na Bíblia, ao contrário, a Bíblia é que nos aponta os nossos erros. Somos todos os dias confrontados com a Escritura pelos erros que cometemos. E para concluir aqui a nossa lição, em decorrência dessas teologias modernas, nós temos a normalização do pecado, a crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. 1 Pedro 1,15. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. É importante que nós tenhamos em mente, queridos irmãos, que agora Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós tivemos uma lição em que aprendemos sobre o Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde nós aprendemos ali a ética do reino, ou, na verdade, a ética do Espírito, ou a ética cristã, não importa o nome, será sempre a ética divina. E como ética divina, os valores morais, eles devem ser preservados, eles devem ser conservados, porque é o nosso Deus, é a palavra do nosso Deus, o nosso Deus que é santo, o nosso Deus que é imutável, sua palavra é imutável, que gera princípios imutáveis. A sociedade movida pelo espírito da Babilônia, ela vai falar sobre a imoralidade, ela vai dessacralizar a vida. E nós estaremos estudando ao longo desse trimestre
sobre esses temas em especial. Mas, queridos irmãos, independentemente se o mundo vai de mal a pior, nós continuaremos proclamando a verdade de Deus neste mundo caído, neste mundo tenebroso. E para concluir, a conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, e que possamos viver a cada dia mais a nova vida em Cristo Jesus. E para isso nós fomos chamados, para vivermos uma nova vida. Paulo diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Paulo aos Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui concluímos, Filipenses 4:8. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Que Deus em Cristo nos ajude, irmãos, e possamos, a partir desta lição, sermos estimulados ainda mais a vivermos uma vida de santidade e comunhão com Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta escola bíblica dominical tão abençoada nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Pela tua palavra que foi ministrada, ó Pai, pelo esclarecimento que nos deste, Senhor, acerca da doutrina do pecado, da nossa condição diante de Ti, e ao mesmo tempo, Senhor, a exposição da doutrina da salvação, quando nós aprendemos, Senhor, que pela Tua grande e infinita misericórdia é que somos o que somos e é o motivo de estarmos onde estarmos, Senhor. Neste momento queremos pedir a Tua bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Ajuda o Teu filho, dá força, graça, vigor ao Teu filho, saúde. Abençoa, Senhor, o evangelista Sonivaldo, o superintendente da Rede Brasil, a todos que estão, Senhor, fazendo parte desta equipe, Senhor, que estão envolvidos na produção deste trabalho, a todos os nossos irmãos que estão sendo alcançados neste momento através desta rede, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém e amém. Querido irmão, na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos juntos aqui, aprendendo mais uma vez a palavra do Senhor. E pedimos a você que não desligue a sua TV, continue ligadinho conosco. Nós temos aí uma programação especial, pensada exclusivamente para você, e com certeza o Espírito Santo continuará falando ao seu coração nesta manhã. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.